Eu quero que você preste bastante atenção mesmo neste vídeo que eu vou colocar aqui para você assistir, para fazer você raciocinar, para fazer você refletir. E quem sabe, graças a Deus, você não estava nessa fila. Aonde? O vídeo vai falar de uma empresa que chegou aqui no Brasil, pagando um valor aí pela íris dos olhos. Íris dos olhos. E a fila foi muito grande, porque as pessoas, né, sem um dinheiro para comprar um alimento, sem dinheiro para comprar um café, aparece uma proposta dessa, a pessoa fica com o pé na frente e outro atrás. E muitas pessoas estavam na fila sem saber por que que aquela empresa estava tão interessadíssima na íris dos olhos. Olha, meu amado, meus queridos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias virão coisas espantosas. O mundo caminha para um caminho tenebroso. Estamos na época de espírito enganador, de propaganda enganosa. Estamos na era de muito engano, muita enrolada e muita mentira. E por incrível que pareça, como é que uma empresa de fora, não brasileira, chega no nosso país, no nosso Brasil, e compra a íris dos filhos da pátria amada, e o sistema político, o governo não faz nada, deixa. Será que tem alguma coisa por debaixo dos panos? Então, meus irmãos, o que me chama a atenção, meus queridos, é que através desse vídeo que você vai assistir, o que me faz pensar é que o anticristo não vai ter nenhum trabalho para enganar a humanidade, porque ele sabe que a pessoa necessitada de alimento, de dinheiro, faz qualquer coisa para adquirir um dinheiro. Então você vai ver que tem pessoas na fila que não sabiam nem o porquê ele estava querendo comprar a íris dos olhos. Meus queridos, o mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. E graças a Deus que talvez você não estava nessa fila. Porque aí a pessoa recebeu dinheiro porque estava precisando daquele dinheiro. Foi uma oferta boa, aparentemente. Mas e aí? E hoje o dinheiro acabou e não tem mais como você recuperar a sua íris dos olhos. Então Satanás sabe trabalhar. Satanás, ele sempre aparece como a solução no momento mais frágil, de mais precisão sua, no seu momento de mais dificuldade, de mais necessidade. Satanás chega te oferecendo prosperidade, te oferecendo dinheiro, saída. O calor tá grande, eu vou ligar aqui o ventilador, vai ficar com um barulhinho aí, é o ventilador aqui, porque se eu desligar, eu vou começar a tossir aqui. E o calor tá grande aqui. Então, veja que o anticristo não vai ter nenhum trabalho de enganar a humanidade. Veja que na pandemia, né, a ordem foi usa a máscara, ninguém sai de casa. E quem era rico, quem tinha dinheiro da poupança, ficou de boa, né? Quem era ator de novela, jogador de futebol famoso, né? Repórter que tinha dinheiro e político que tinha dinheiro nos bancos. Bom, e os pobres miseráveis, né? E os trabalhadores que muitos tiveram que ficar em casa, e aqueles que ganharam dinheiro fazendo biscate, vendendo a laranja do carro de mão na rua, vendendo um negócio, uma coisa e outra, que foi proibido por lei, não vender nada na rua e não sair de casa. E quantos ficou à mercê, né, passando fome, necessidade, porque estava proibido até de fazer biscate. Então, o anticristo, ele não vai ter muito trabalho para enganar a humanidade. Assista esse vídeo e vamos comentar no final. Uma empresa de tecnologia
tecnologia recrutou milhares de pessoas para um recadastramento, um cadastramento diferente. Ela está pagando para registrar a íris dos olhos. O Domingo Espetacular foi conferir de perto essa novidade e descobriu que a maioria dos cadastrados não tinha ideia de como os dados de uma íris são importantes. O que tanta gente faz no mesmo lugar? Fila, espera, celular nas mãos. Uma multidão que está prestes a entregar uma das mais potentes maneiras de identificar cada ser humano: a imagem da íris dos olhos. Agora, por que tanta gente se aglomerou assim? A resposta é que uma empresa de tecnologia está oferecendo uma boa recompensa para quem aceitar fazer o cadastro e deixar ali, registrado, a íris dos olhos. Uma nova tecnologia mais avançada, né? Você sabe de algum concurso para quem tem mais Agora, de meu irmão, veja só, por que esse interesse tanto, né? Por que tanto interesse pela íris dos olhos, né? Se não tivesse tanto valor assim, eles não estariam interessados na íris dos seus olhos. O que é que está por trás, disto aí? O sistema está aprontando aí coisa para o futuro bem próximo, irmão. Os olhos. Uma nova tecnologia mais avançada, né? É uma estratégia que já atraiu quase 500 mil de pessoas em São Paulo. Muita gente estava mesmo animado com dinheiro extra, mas não tinha ideia do que estava fazendo ali na fila. Você sabe o que você está vendendo aqui? Não faço a mínima. As pessoas têm que tomar cuidado. Tá vendo aí? Muitas pessoas não faziam a mínima qual era o interesse daquela empresa pela íris dos olhos, né? Não é isso? E aqui no Brasil, a empresa de fora veio isso, veio aqui com os filhos da pátria amada. E ninguém fez nada, né? E daí? Para que foi esse interesse todo pela íris dos olhos? Qual vai ser a finalidade de uso? As pessoas passam, registram, recebem a recompensa e aí compartilham essa experiência na rede social. E foi justamente isso que atraiu a atenção de tanta gente. O Domingo Espetacular visitou algumas lojas da empresa, espalhadas por 35 pontos muito movimentados da maior cidade do país. Um negócio inovador, né? E eu tô aqui nessa pela grana, né? Uma ideia precisando, real, né? cara de ficção. No cinema, um sucesso estrelado por Tom Cruise apresentou uma sociedade futurista, mais precisamente no ano de 2054. Aí tem coisa. No filme, toda a identificação das pessoas é feita pela leitura da íris. Olha aí. Olha aí. Identificado no metrô. Só que agora, trazendo aqui para nossa realidade, 2025, aconteceu algo muito parecido. A cidade de São Paulo foi invadida Foi lá em São por Paulo, centenas de máquinas como esta, exatamente como as do filme. Entrei no site, vi como que faz a participação e tô vindo. A gente agendou e estamos vindo aqui descobrir. Essa aqui é a Orbe, um equipamento desenvolvido para verificação de humanidade, ou seja, diferenciar robô de gente. Aqui dentro é feito como se fosse uma foto mesmo. O que se questionou é o que pode acontecer quando você registra esse importante e único meio de verificação de identidade pelos olhos. A empresa responsável diz que o objetivo é criar, a partir da íris dos voluntários, uma espécie de novo documento digital. A internet, ela está mudando muito. A inteligência artificial, ela vai criar uma nova realidade da internet para nós humanos. E a prova de humanidade, ou separar quem são humanos de quem são bots ou robôs na internet, é uma tarefa fundamental que a gente precisa cumprir como humanidade para que os seres humanos possam aproveitar essa internet que está sendo criada no futuro. Será? Essa empresa oferece um prêmio em criptomoedas, que equivale mais ou menos a R$500 para quem fizer esse cadastro e registrar ali a íris dos olhos. Eu nem sabia do que se tratava, mas vim fazer. Tá Porque todo vendo aí? mundo vindo, né? Eu vim também. Disseram que Irmão, querido, você precisando de comprar o pão para tomar café e vem uma proposta dessa, você fica com o pé à frente e outro atrás. Então, Satanás gosta de pegar as pessoas na fragilidade, né? Pessoas precisando, né?
Aí vem com uma solução. Ah, esse dinheiro é para comprar o pão, vai fazer uma cestinha básica. E aí as pessoas são enganadas, irmão. Né? E a gente ganharia uma porcentagem de um valor só para registrar o rosto. E para quem precisa de dinheiro é bom, né? O que você vai fazer com o dinheiro? Pagar umas contas, né? Algumas dívidas e aguardar até a próxima etapa, do sistema, né? Na verdade, o protocolo ele não paga para as pessoas. O que o protocolo faz é um protocolo descentralizado. E o que ele faz, ele oferece a opção para as pessoas participarem do programa através de tokens. Tokens são moedas virtuais. Que podem ser convertidos em dinheiro? Podem ser convertidos em dinheiro. Existem parcerias do protocolo junto com outras empresas independentes que fazem essa transação comercial e transformam os tokens em moeda local, em reais. Agora, como é que essas informações coletadas pelas íris das pessoas vão ser usadas? Os detalhes estão espalhados em pontos onde são feitas as coletas. Só que pouca gente presta atenção. Por que o senhor acha que o senhor está fazendo isso? O senhor sabe? Não sabe? O porta-voz diz que a empresa não guarda nenhum tipo de informação do cadastro. Será? Ele não fica registrado aqui, ele é processado aqui, e assim que ele é processado, ele é criptografado, ou seja, entra uma camada extra de segurança protegendo essas informações. Interesse pela sua íris. São enviadas para o telefone celular do usuário. Então, cada usuário é dono da sua própria informação e tem total autonomia do que fazer com essa informação, como, por exemplo, apagar, se esse for o desejo do usuário. Apagar o que não é apagável. Fica na rede ou fica na nuvem é o código da verificação da íris, ou seja, não é a íris das pessoas, é o código de que ela foi verificada, e mesmo assim esse código ele é fragmentado em diversos pedaços, e esses pedaços são armazenados em locais diferentes da nuvem, da internet. Essa é a única informação que fica na internet. O aplicativo no celular da pessoa recebe as informações da orbe. Agora não se sabe se o aplicativo pode ou não gerar um banco de dados das íris. E se o acesso a essa informação poderia deixar alguém mais vulnerável. Quando a gente fala em sistemas de reconhecimento, a identificação por íris é sem dúvida nenhuma o que há de mais seguro em todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia aqui, os estudos mostram que um sistema de segurança por reconhecimento de voz apresenta um erro a cada 3.000 tentativas. Os sistemas com impressão digital apresentam um erro a cada 10.000 tentativas. Já o reconhecimento por íris apresenta só um erro a cada 1.200.000 tentativas. Mas a gente tem que pensar que em um determinado momento a gente vai ter uma captura muito grande de imagens de retina e essa imagem pode ser usada lá na frente. Então, quando você vai fazer um acesso numa empresa, num banco, a sua confidencialidade da informação não existe mais. A partir do momento que ele consegue reconhecer a sua retina, ele vai saber todo o teu histórico, todas as informações estão guardadas. Você não vai ter mais a sua privacidade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Processos de cadastramento de íris, como os feitos em São Paulo, foram vetados pelos governos da Alemanha, Espanha e Portugal. Sabe o que você vendeu aqui? Não. Você vendeu a sua principal digital, que está nos seus olhos. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Mas eles acabaram de fotografar sua íris. Isso. Você sabe o que isso significa ou não? Não. Eles acabaram de registrar a sua principal impressão de... Isso é uma covardia. Essas pessoas venderam aí porque tá precisando de dinheiro, da grana, tá desempregado, quem sabe alguns passando fome. Isso é uma covardia. As pessoas aí foram enganadas. Isto é uma covardia que fizeram com a humanidade, com os filhos da pátria. Digital, aquilo que só você tem. Não sabia, não. Não sabia. A empresa que tá... Aí como é que fica o psicológico dessas pessoas depois de ver esses vídeos assim? Hã? Será que se fosse aqui no estado que eu moro, será que eu também teria ido para essa fila? Será que você também teria ido? Você que está precisando de R$3, R$1 para comprar um pão, para comprar um leite da sua criança, você está precisando de uma grana para comprar o leite da sua criança, uma tentação dessa, você acha que você não iria, não? Os filhos da pátria sendo enrolados e
ninguém impediu, o que será? Meus amados, estamos caminhando para o mundo do anticristo. O planeta está sendo preparado para a chegada do anticristo. Coisas tenebrosas, a grande tribulação está chegando e ninguém escapará do sistema, irmão, porque nós seremos rastreados 24 horas, assim como esse programa do Big Brother que você assiste aí, aqueles participantes lá do Big Brother, Fazenda, que tudo que eles fazem lá, a gente aqui que assiste vê tudo, eles lá não vê, mas a gente aqui vê aquilo ali, como se fosse um símbolo para você ver a realidade que vai ser esse mundo. O mundo vai se tornar um verdadeiro Big Brother. Ninguém vai escapar do sistema, meu querido. Ninguém. Fazendo o cadastro, tem entre os fundadores o criador do mais popular serviço de inteligência artificial do mundo, o ChatGPT. Mas a empresa visa ganhar o quê com isso? Uma das formas que a empresa prevê de rentabilizar o projeto é de vender o acesso. Não os dados, porque não existe dados. Nenhum dado é coletado do usuário. Mas vender esse acesso através da identificação de que é humano. Por exemplo, vamos pensar num banco. Em determinado momento, o banco precisa ter certeza que aquela transação está sendo feita por um humano e não por uma inteligência artificial, porque isso pode ser uma questão de segurança, fraude e uma série de problemas. Então, uma nova ferramenta precisa ser criada, que é justamente essa ferramenta que o protocolo está criando. Então, o banco poderia usar o acesso que essa ferramenta criou, que o protocolo está criando, para validar que aquele processo foi feito por um ser humano. Vamos pensar o seguinte: se a IA roubar os dados da Iris, se roubar a informação de como é o processo criptográfico que faz essa conversão para malha de pontos, e houver tecnologia já disponível para que se produzir uma imagem, aí sim não adiantou de nada e uma nova tecnologia vai ter que ser desenvolvida para a identificação biométrica das pessoas. A Iris? Mas isso pode prejudicar futuramente? Eu acho que não, né? Bom, eles já estão com a sua íris lá registrada. A sua íris já é dele. Então, agora se eles quiserem fazer o golpe, tô lascado. Realmente a pessoa tá lascada, mano. Não tem mais o que fazer, infelizmente, para essas pessoas que venderam. Essas pessoas que venderam a íris, não tem mais o que fazer, né? Graças a Deus que eu e você, pela misericórdia de Deus, que não caímos nessa, né? Estamos livres. Mas veja bem, esse interesse todo pela íris dos seus olhos, hein? Meus queridos, o mundo está sendo preparado para o anticristo, para a grande tribulação. O mundo está sendo preparado para a grande tribulação. Né? Então, vigie, porque nós estamos na época de engano, de espírito enganadores. Se a IA roubar os dados da Iris, se roubar a informação de como é o processo criptográfico que faz essa conversão para malha de pontos, e houver tecnologia já disponível para que se produzir uma imagem, aí sim não adiantou de nada e uma nova tecnologia vai ter que ser desenvolvida para a identificação biométrica das pessoas. A Iris? Mas isso pode prejudicar futuramente? Eu acho que não, né? Bom, eles já estão com a sua íris lá registrada. A sua íris já é dele. Então, agora se eles quiserem fazer o golpe, tô lascado. Em Mateus, capítulo 25. Então, meus queridos, meus amados, foi esse o vídeo aí. O que você acha do que você viu aí? Qual o seu raciocínio sobre isso aí? Hã? Então, é de estranhar, certo? É de ficar com o pé na frente e outro atrás. De repente, uma empresa de outro país chega aqui no nosso Brasil, da terra, na pátria amada, compra a íris dos olhos dos brasileiros. As pessoas estão na fila, não sabem nem estão ali pelo dinheiro, mas não sabem o que é que os camaradas vão fazer com a íris dos olhos, né? E tá aí, gente. E tá aí o que aconteceu aí em São Paulo, em alguns estados por aí do Brasil. E Jesus falou aqui, ó:
e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Quer dizer, Jesus em Mateus 24, ele já alertava aos seus discípulos e alertaria você, né, que viria tempo de engano. Eu estou gastando aqui o versículo aqui. Falei para você. Estou gastando aqui o versículo que eu queria ler muito para você, mas não estou encontrando. É isso aqui, ó, o 11, Mateus 24, 11, Jesus já alertava, falava no futuro de muito engano, de muita mentira, de muito fake news, né? De muita enrolação, de espírito enganador, onde ele diz, Mateus 24, 11, ele diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito, né? Então, meus queridos, vamos ficar alerta, vamos vigiar, porque daqui para frente vai vir muitas novidades, muitas vantagens. E eu e você, se estiver vivo, dobra o joelho, peça sabedoria a Deus, porque Satanás sabe trabalhar. Ele procura sempre no momento da sua fragilidade, no momento que você está precisando de uma mão amiga, no momento que você está precisando de uma ajuda, o diabo aparece como se fosse a solução dos seus problemas. Vigiai. Que eu, Josias Dias, vigie, que você também vigie. Então esse foi o vídeo para hoje. Compartilha e se inscreve no canal. Deixa o teu joinha se não for para pedir demais, certo?